Bom dia, sexto ano. Bom, hoje, dia 8 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo a respeito do Ocidente Clássico, né? Que nós começamos a estudar na nossa última aula aqui na nossa plataforma, né? Nós começamos a ver a respeito do Ocidente Clássico, quando nós falamos, nós lembramos de Roma e da Grécia, né? E de sua importância, até mesmo para os dias atuais, né? Por exemplo, nós vimos as influências na cultura clássica, né, da atualidade, como na arquitetura. Nós vimos que até hoje nós temos bastante influências, né, na arquitetura, como os pilares, quando às vezes na construção de alguma casa, tem esses pilares que lembram bastante a Grécia. Bom, na política, para isso eu vou precisar que vocês abram a página 313. Na política, algumas leis que foram estabelecidas lá na antiguidade, nesse Ocidente clássico, até hoje são reflexos na nossa sociedade. Por exemplo, a política, o debate de ideias entre os cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida na cidade ou no país eram muito importantes para gregos e romanos. Ou seja, a política era uma coisa que no Império Grego e no Império Romano era bastante ativo, né? Eles elegiam as pessoas, já tinha essa questão de eleger os seus candidatos, já a política era bastante presente, né, na Grécia e em Roma. A política como construção do bem comum mostra a influência da cultura clássica na maioria dos países, incluindo o Brasil. Ou seja, essa política, né, que ocorreu lá, ela tem reflexos bastante aqui no nosso país. Bom, aqui tem um item azul aqui do lado que mostra que a proposta de participação popular em discussões políticas e em decisões do cotidiano das cidades foi uma importante contribuição da cultura clássica às democracias atuais, né? O que nós vivemos hoje provavelmente deve ter ocorreram lá nessa cultura clássica greco-romana e influenciam na atualidade. Bom, a respeito do esporte, nós vimos que a Grécia ela é o berço das Olimpíadas, né? Que lá ocorriam já as competições olímpicas entre as cidades, né? Sempre vinha uma cidade para competir com outra. Então, até no ano de 2004, teve as Olimpíadas lá na Grécia, né? Acho que vocês não eram nem nascidos, mas ocorreu uma Olimpíada lá na Grécia. Bom, a respeito do esporte, né? A prática de esportes era um elemento importante na cultura clássica. Na antiguidade, os gregos criaram os Jogos Olímpicos, que eu falei para vocês, composto por 13 competições, entre corridas, né, saltos e lutas com cavalos. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, como conhecemos, tiveram início em 1896 e atualmente contam com competições entre 42 modalidades. Bom, relembrando, né, a Grécia é o berço das Olimpíadas e hoje em dia nós temos, né, desde que os jogos começaram em 1896, mais de 42 modalidades, né, que competem nas Olimpíadas. Infelizmente, esse ano as Olimpíadas foram canceladas por conta dessa pandemia que nós estamos passando do coronavírus, e as Olimpíadas vão para o ano de 2021. Bom, vocês conhecem algum filme sobre a mitologia grega ou romana? Vocês podem comentar aqui no nosso vídeo aqui embaixo da plataforma se vocês conhecem algum filme sobre a mitologia. A mitologia é uma coisa bastante presente, né? A mitologia grega. Quando nós falamos, nós sempre lembramos de alguns filmes. Por exemplo, quando nós assistimos Os Vingadores, né? Tem o Thor, né? O Thor é um dos deuses gregos, né? Percy Jackson também fala bastante a respeito da mitologia grega. A mitologia grega e romana também constituem parte importante da cultura clássica. Essas narrativas estavam ligadas às crenças religiosas de gregos e romanos e estão presentes em nosso cotidiano até hoje. Por exemplo, a palavra março. Março, né, é o terceiro mês do ano, né? Referente ao mês, é uma homenagem a Marte, deus da guerra.
Ou seja, né, nós utilizamos às vezes os nomes de alguns deuses da mitologia grega, até mesmo para dar para os nossos animaizinhos de estimação, né? O nome dos planetas do nosso sistema solar também homenageiam deuses, entre eles Júpiter, Vênus e Saturno, né? São todos deuses gregos, né? Bom, aqui mostra um cavalo, né? Cavalo de Troia. Muitos livros e filmes produzidos recentemente são baseados nas histórias da mitologia clássica. A história sobre a Guerra de Troia, né? Tem um filme chamado Troia, descrita pelas narrativas do poeta Homero, já teve várias versões representadas no cinema. Ao lado aqui nós temos um cavalo, né? Um cavalo de Troia. Vocês podem pesquisar a respeito dessa guerra entre gregos e troianos também. Uma guerra bastante importante, e tem alguns filmes que são retratados. Bom, outra importante influência da cultura clássica ocidental é o alfabeto grego, né? Uma das mais importantes contribuições do povo grego para o nosso cotidiano foi o seu alfabeto, criado no século 8 a.C. O alfabeto grego foi adaptado no fenício e definido em 24 letras, incluindo consoantes e vogais, né? O alfabeto que nós utilizamos, né? Por ser fácil de aprender e representar com precisão o som das palavras, o alfabeto grego foi incorporado por outros povos, como romanos e os indianos. Ou seja, um alfabeto assim mais acessível, né? Não é um alfabeto tão difícil de você conseguir compreender as vogais e as consoantes. Então, é um alfabeto que ele acabou sendo adaptado para outros povos, né? Esses povos viram esse alfabeto um tanto quanto mais acessível e acabou sendo adaptado para outros povos. Ele foi incorporado por outros povos, como os romanos e até mesmo os indianos. Ele ainda serviu para a criação de outro alfabeto, o cirílico, usado também pelos russos. Então, para vocês verem o tamanho da importância que teve o alfabeto grego, né, para os outros povos, né, e para nós também. O alfabeto grego, né, com o nome de cada uma das letras e sua pronúncia. Muitas letras do alfabeto grego são utilizadas em notações matemáticas, né, até aos dias de hoje, ó. Observando aqui o alfabeto, né, por exemplo, o pi. O pi é utilizado, né, na matemática. Vocês podem até perguntar para a professora Dani de matemática de vocês. Não sei se vocês ainda já chegaram. Eu não entendo muita coisa de matemática, mas o pi ali, né, ele é um Tzinho, né, ele é utilizado bastante na matemática de vocês, né, o alfa, né, o beta, né, o delta, olha, são todos símbolos, né, do alfabeto grego que são utilizados também na matemática, né, para representar algumas frações, algumas coisas na matemática. Bom, a literatura grega, a escrita grega foi fundamental para o desenvolvimento da literatura, pois possibilitou que poetas, né, quando nós falamos da literatura grega, é impossível não lembrar de poesia, é impossível não lembrar de teatro, né, toda essa questão, essas questões, a Grécia teve bastante influência. Possibilitou que poetas, narradores, né, e historiadores, né, na Grécia, os primeiros historiadores que existiram foram na Grécia. Dramaturgos, né, quando nós falamos da dramaturgia, né, do teatro, e filósofos também, né, os principais filósofos são gregos, escrevessem as suas obras. Foi por meio desses registros escritos que pudemos conhecer muitas obras literárias da Grécia Antiga, né, como a Ilíada, a Odisseia, que foram escritas pelo poeta Homero. São bastante, assim, obras importantes que até hoje nós trabalhamos, que nem no curso de História, para nós conseguir nos formar, nós temos que estudar o Ocidente clássico, né? Temos que estudar esses poetas gregos, né? Toda essa questão da Grécia, todas essas influências que ela trouxe para os dias atuais, né? Outro aqui no teatro fala que o destaque fica com os poetas trágicos, né?
Esquilo, autor de Agamenon, Sófocles, autor de Édipo Rei, Eurípides, criador da peça Electra. Ainda no teatro, mas se destacando como poetas cômicos, Aristófanes, autor de Lisístrata, tá? Perdão, e Menandro, autor de Díscolo, o Misântropo. A literatura grega é extensa e inclui ainda algumas narrativas históricas, como a história da guerra de Peloponnese, de Túcídides, e diálogos filosóficos escritos como o Banquete de Platão. Ou seja, né, são obras bastante importantes que misturam o teatro, mistura a filosofia, né, que nasceu na Grécia. Ou seja, a cultura grega tem muita influência. Eu quero que vocês entendam que essa cultura tem muita influência para a nossa atualidade, né? Que para o mundo inteiro essa cultura foi bastante importante.